E qual que é a intenção? A gente está ouvindo muito sobre a Groenlândia, né? Qual que é o interesse dos Estados Unidos, do Trump ali? O Trump quer a Groenlândia, porque ele entende que os Estados Unidos precisam estar posicionados na Groenlândia para se defender, porque os europeus não são capazes de se defender sozinhos. E é um território muito grande, muito estratégico, muito importante, porque está na entrada de novas rotas de navegação do mundo. Essas rotas de navegação são rotas que vão diminuir as distâncias em 30% a 40%. É a maior ilha do mundo. A maior ilha do mundo praticamente não habitada, tem 57 mil pessoas somente. Não é um país de verdade, porque ele é um protetorado, autônomo, semi-autônomo de um outro país minúsculo da Europa, que é a Dinamarca. É um lugar, um território meio estranho. E esse meio estranho favorece que países como Rússia e China possam um dia olhar e falar assim, peraí, é importante para a gente ter a Groenlândia. E se a Rússia vai lá invadir a Ucrânia com milhões de pessoas dentro, por que ela não vai invadir a Groenlândia que não tem ninguém dentro? Então, os Estados Unidos tá olhando para isso e falando, tá, europeus, se a Rússia vier aqui, vocês vão fazer o quê? Nada. Então, ele tá dizendo, olha, eu preciso da Groenlândia. Eu quero a Groenlândia. E do ponto de vista geopolítico e estratégico, faz muito sentido os Estados Unidos querer a Groenlândia. A forma como o Trump faz isso não é a melhor. Ameaçar os aliados não é uma boa ideia. Não é algo inteligente. Isso causa tensões desnecessárias, isso causa rupturas desnecessárias. Ele poderia conseguir isso de um outro jeito. Tá bom, esse é o jeito dele, mas é um jeito ruim. Ele cria problemas que não precisavam ser criados. Eventualmente, o argumento americano e as necessidades dos Estados Unidos e o poder de barganha que os Estados Unidos têm colocam os Estados Unidos numa posição muito melhor para levar a Groenlândia. Eu vi uns depoimentos de aí um líder... alguns líderes europeus dizendo se os Estados Unidos pegar a Groenlândia, a gente expulsa os Estados Unidos das bases da Europa. Bom, desculpa, a Europa não tem condição, a União Europeia, a OTAN não tem condição de falar isso para os Estados Unidos, porque ela não tem como se defender da Rússia. E eles precisam muito dos Estados Unidos. Então, não é uma relação de igualdade, é uma relação de superioridade americana. E, eventualmente, se o Trump conduzir isso de uma forma mais inteligente, eu acho que ele pode ser bem sucedido. E isso seria uma vitória para ele, para os Estados Unidos, sem precedentes. Os Estados Unidos ia colocar... Como é que ele faria isso de uma forma que não fosse incorreta? Ele negociaria com a Dinamarca, com a população local e com os aliados europeus. Ele negociaria com todo mundo. Mas você acha que a Europa iria aceitar, né? Esses países iriam aceitar essa negociação? Acho que eles têm que aceitar. Porque, eles não têm como se mobilizar para enfrentar a Rússia e a China. Não tem. Então é melhor que esteja com os Estados Unidos do que esteja com a Rússia e com a China. Sim, Inclusive, se os Estados Unidos estiver ali com uma extensão do seu território mais perto ainda da Europa, os Estados Unidos vai ter mais interesse ainda em defender a Europa. Porque a Europa não... Assim, só uma comparação, né? A Europa não se manifestou ali, né? Quando teve Rússia e a... Não, essa guerra que ainda tá, se né? Se manifestou. Claro que não, se manifestou muito, mas assim, não atacou, não abraçou forneceu armas, né? Tá fornecendo armas e tá pagando as armas americanas. Não participou e não abraçou. Porque a Europa... Eu errei em falar não se manifestou, mas não se manifestou abraçou. militarmente. Militarmente, isso.
não fez isso e não fez porque não consegue e não pode. Porque a Europa é fraca. Porque a Europa não tem gastos com defesa. Porque a Europa não tem exército. Porque a Europa não está armada. Porque a Europa está vivendo numa outra realidade, num outro mundo. Ela terceirizou, não só porque quis, parte disso foram os Estados Unidos que incentivaram a ser assim, falaram, deixa comigo, eu te protejo, faz o que eu quero e eu tô aqui. E o Trump está quebrando com isso. Então, a Europa não tem condições de enfrentar nem a China nem a Rússia. Então, a Europa não tem saída a não ser aceitar Negociar. negociar o que os Estados Unidos quer. E eu não acho que é um mau negócio para a Europa. Porque isso coloca os Estados Unidos mais perto da Europa. Então, os Estados Unidos provavelmente um ataque a qualquer lugar da Europa já é um ataque mais próximo ao território americano se ele for o dono da Groenlândia. Sim. E aí os Estados Unidos já vai ficar mais preocupado. Então, as chances dos Estados Unidos ir salvar a Europa é muito melhor. É muito maior. E isso é tudo que a Europa precisa. Número 1. Número 2. Se a Europa não consegue se proteger da Rússia e da China, se a Rússia e a China forem lá e tomarem a Groenlândia e a Europa não for capaz de defender, no dia seguinte a Rússia e a China vão concluir que eles podem tomar mais coisas da Europa. Então a Europa vai estar numa situação ainda pior. Não tem sentido para a Europa ter um preciosismo de falar isso daqui é meu e eu não vou dar. Porque nem é totalmente da Europa. Sim. É um território que não está definido o que é. Um dos raros territórios do mundo que não está definido o que é. Por um acaso, a maior ilha do mundo é isso. Então, ir para o Trump é uma jogada estratégica, geopolítica, sem tamanho. Se ele conseguir fazer isso, ele escreve o nome dele na história dos Estados Unidos para sempre. E vai ter dado para os Estados Unidos uma terra muito valiosa. Com recursos naturais, com minérios estratégicos, com um posicionamento fundamental para a navegação, a logística, os meios de transporte do resto do século XXI. Para frente. Uma terra que vai se tornar uma terra arável, com mudanças climáticas. Só tem benefícios e ganhos para os Estados Unidos controlar a Groenlândia. Isso não pode ser feito na base da força. Os Estados Unidos não pode ir lá e tomar a força, eu não acredito que ele fará isso. Mas ele vai blefar e vai ameaçar de fazer isso. O que também não é bom de ser feito. Não é bom o Trump conduzir isso dessa maneira. Mas, em última instância, é um objetivo bastante valioso. E eu acho que ele vai acabar encontrando um caminho e talvez ele seja bem sucedido. Professor, eu vou querer entrar contigo em relação a Cuba, o que está acontecendo, mas antes eu queria uma curiosidade. Qual o país da Europa que hoje tem o maior poderio militar? Polônia. Polônia? Maior exército, proporcionalmente maior gasto em defesa, os que estão mais preocupados e preparados para a guerra. Porque já sofreram. Sofreram muito, né?